Autoave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque os principais documentos que refletem a ação municipal em 2014, o relatório de contas e o relatório de gestão que foram aprovados na sessão da Assembleia Municipal realizada em abril. Como é sabido, ambos os documentos, relatório de contas e relatório de gestão, refletem o que efetivamente foi concretizado no exercício do ano a que respeitam. E como é referido no documento, o município apresenta grande dependência das receitas da Administração Central. Refere-se no preâmbulo que os documentos apresentados assumem um compromisso com o rigor e a transparência, de forma a permitir a necessária poupança e a introdução de medidas de sustentabilidade económica e financeira. Em resumo, e em alguns números, na execução orçamental de 2014, o município arrecadou, na execução final, receitas num total de 13.057.452 euros e realizou despesas no valor total de 13.189.808 euros. Os números da poupança corrente totalizam 1.453.706 euros. O saldo que transitou para este ano de 2015 foi de 498.000 euros e 498.450 euros. Em termos de execução global, ela foi nas receitas, 80% nas receitas e 67,68% nas despesas, conforme o quadro 1 de execução orçamental. A receita e as despesas correntes são rúbricas que apresentam valores muito próximos do previsto. A componente de capital está muito dependente de terceiros, refere o documento, nomeadamente de protocolos com o Estado e a EDP, bem como obras financiadas pelo CREN, o Quadro de Referência Estratégico Nacional, e apresentam alguns desvios. No total, como dissemos, a execução ficou próximo dos 80%, conforme refere a nota do quadro de execução orçamental. Ainda uma nota relativa às receitas, em 2014 os impostos diretos tiveram uma execução de 115,7%, mas considerados como um peso reduzido no total da execução, sendo o IMI o mais relevante, com 884.859 euros. São apenas alguns dos principais números referidos nos documentos. Repetimos mais uma vez, o relatório e contas de 2014 é, portanto, a proposta do Falar daqui de hoje, com um painel representativo dos principais partidos com atividade no Conselho. Em estúdio temos Paulo Miranda, do CDS-PP, Jorge Dantas, do PS, e Pedro Araújo, do PSD. Por impedimento de última hora, não foi possível a presença do representante do Bloco de Esquerda, João Oliveira, e esperamos ainda no curso deste registro ter a presença de José Costa Fernandes, do PCP. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, e começo, Dr. Jorge Dantas, pelo PS, que contesta estes números, e nós tivemos aqui imagem disso. Boa tarde ao José Luís Machado, boa tarde aos colegas de mesa, ao Pedro e ao Dr. Paulo, boa tarde também a todos os ouvintes da Autoave, como é natural e óbvio. Uma saudação especial a quem nos escuta em casa e quem nos escuta por esse mundo fora. Portanto, hoje o que nos traz cá é a leitura dos números. Nós apenas manifestamos na nota que o José Luís Constância estava a referir há pouco, porque é que foi contestado, nos manifestamos sobre aquilo que entendemos ser um pouco o que é habitual também em algumas circunstâncias, o pouco folclore que é feito com os números dos orçamentos, das execuções financeiras dos anos que os executivos costumam fazer. E aqui aconteceu em Vieira, de facto, de uma situação que não nos parece ser de forma a que possa vangloriar-se, como se vangloriou a Câmara, dos resultados obtidos na execução de 2014, porque não é verdade tudo aquilo que foi referenciado. Porque, como nós dissemos na nota que mandamos, que enviamos à imprensa, muitos dos valores que são ali apresentados vêm dar razão ao Partido Socialista de que há pelo menos 2 anos tem vindo a dizer aqui neste fórum, e aqui o Dr. Paulo Miranda não é testemunha presencial, mas o Pedro tem sido testemunha presencial daquilo que eu digo, que a Câmara de facto tem dificuldades financeiras, que a Câmara tem uma dificuldade grande de receitas e que por isso não pode
continuar a ter o mesmo tipo de gestão que teve durante estes anos, porque os tempos são diferentes. Os municípios, todos eles, e não é só Vila do Minho, têm vindo a ver reduzido as suas transferências financeiras, nomeadamente do Estado, que reduziu substancialmente. Estamos num ano, ou estamos em anos, em que ainda não há quadros comunitários de apoio aprovados e, portanto, as receitas serão, pelo que eu sei, manifestamente poucas. Houve um aumento substancial do IMI, isso é verdade, até porque aqui, em Vila do Minho, a receita do IMI quase dobrou, ou seja, nós andávamos em 2011, 2012, 2013 à volta dos 400 mil euros, em 2014, segundo os documentos oficiais, sai à volta de 800 mil euros, ou portanto ultrapassa até, é uma grande receita à que o município... 900 mil, 884. Precisamente, portanto mais perto de 900 mil, é uma grande receita que o município tem, aliás um grande aumento de receita que o município teve, mas tirando isso, o município devia rever a sua perspectiva de investimento, o que não aconteceu, e portanto é por isso que nós dizemos que, pondo entre aspas naturalmente, o Sr. Presidente da Câmara mascarou os números, porque não é verdade aquilo que é dito como um grande resultado do ponto de vista dos números de 2014. Para termos só uma ideia, por exemplo, é dito e redito que se baixou a dívida e que se pagou, e que teve uma execução de 80%. É certo que sim, que teve uma execução de 80%, mas é uma execução com base naquilo que é muito pouco, porque o orçamento do município foi o pior investimento de sempre, ou desde 2011, pelo menos, foi o pior. Nós, em 2011... Para ter uma ideia, o valor de investimento foi menor, cerca de 2 milhões de euros. Portanto, em relação a 2014 a 2013. Mas também há um conjunto de investimentos que já não é necessário fazer. Claro, mas por isso é que os números, quando se trata dos números, deve-se dizer tudo, e não só a parte que interessa dizer, e é por isso que nós também estamos cá, e é por isso que nós temos a obrigação, enquanto partido da oposição, de também chamar a atenção para isso. Há um dado que para mim também é fundamental, e que já tenho dito aqui isso, e volto a dizer que pelo menos o José Luís e o Pedro Araújo são testemunhas disso mesmo, a despesa corrente do município devia ser travada, e quando digo despesa corrente, refiro-me àquilo que não traz, do ponto de vista direto, riqueza nem investimento para o Conselho. Bem sei que nem toda ela é assim, mas grande parte dela é assim, e, por exemplo, a despesa corrente no ano de 2014 foi de 7.650.000, muito superior à despesa de capital, que foi de 5.535.000. Portanto, há aqui uma despesa corrente que aumenta, e que aumenta em relação a 2013, que em 2013 era cerca de 53% e agora passou para 58%. Ou seja, estamos a ter aumento de despesa de ano para ano, ainda por cima uma despesa corrente, ou seja, uma despesa que não deixa, do ponto de vista daquilo que é investimento de capital no município, ele não se transmite. Um outro dado que me parece também importante, e ainda por cima, numa altura em que nós éramos acusados muito disso, e que a Câmara do Partido Socialista tinha grandes custos com o pessoal, não é verdade, porque a despesa com o pessoal neste Executivo aumentou de 18% para 21%. Portanto, há aqui um aumento de quase 4% com o pessoal, o que significa, portanto, que também o município não está a fazer aquela travagem que nós temos vindo a alertar que é necessário fazer, porque o município não tem, eu digo isto com total tranquilidade, e já disse aqui também mais uma vez, que às vezes até parece um contrassenso, ou nonsense, como dizem os ingleses, mas o facto de ter sido o Presidente de Câmara antes, diz isso agora, mas não tem a ver com isso, tem a ver com a realidade que nós vivemos hoje. E a realidade que nós vivemos hoje é um município, ou são municípios, que não é só o nosso, infelizmente, que têm um garrote financeiro muito grande por parte dos governos, e do Governo Central, e seja do Governo do Partido Socialista, como deste Governo, da maioria PSD, CSPP, portanto não é exclusivo deste Governo, e esse garrote faz com que os municípios não tenham autonomia financeira, nem capacidade financeira para poder gerir da melhor forma, ou da mesma forma os seus dinheiros, e depois não têm nem fundos comunitários, nem acesso à banca, o que dificulta, de certa forma, este tipo de gestão, e portanto o que eu acho que devia mudar era o tipo de gestão, porque o município de Vila do Minho, eu recordo, tem ao mesmo tempo um empréstimo para um plano de apoio à economia local de cerca de 3 milhões de euros e tem já, com este Executivo, um empréstimo para saneamento financeiro de 2 milhões e meio de euros. E, portanto, são mais de 5 milhões de euros de empréstimo à banca para fazer face a despesas com dívida e não me parece que estejamos a trabalhar no sentido de colmatar esta situação, que é, na minha opinião, mais importante. Mas a dívida feita ao longo do tempo é de facto um peso, não só em Vila do Minho. Claro, mas é que nós estamos a falar de dívida a curto prazo ou a médio prazo. A dívida a longo prazo, eu sou o defensor absoluto, como acho que todos os presentes na mesa são, de que a dívida a longo prazo existe precisamente para fazer investimentos estruturais.
porque é impossível num município como o de Vieira do Minho, ou qualquer um do país, naturalmente, fazer um investimento, por exemplo, numa escola e pagar a escola a pronto. Isso seria um absurdo. Portanto, terá que ser feita a dívida junto da banca e depois fazer um pagamento a longo prazo. Isso é chamada, é tal despesa de capital, de investimento, a que eu sou a favor completamente, desde que ele seja útil e importante. Isso não se discute, acho que aqui estamos todos de acordo quanto a isso. O que nós estamos a falar é de despesa corrente, daquela que depois, espremida, como diz o nosso povo, espremida, dá pouco mais que nada, passado um ano, passado 2 anos. De qualquer E, maneira, portanto, esse alerta que eu deixo... De assumir para o seu quadro, chamamos-lhe assim, por exemplo, funcionários resultantes da extinção da EPMAR. Em 2014 já não teve de assumir, já estavam assumidos em 2013. Mas também é verdade que, por exemplo, por decisão desta Câmara, foi reativada a Agricultura e Turismo, que já tem, em 4 meses, 119 mil euros de prejuízo, quer dizer, ou de passivo, e que tem um quadro pessoal que significa 90% da sua despesa. E, portanto, volto a dizer que foi um erro, é um assunto que vamos discutir aqui hoje com certeza, foi um erro, na minha opinião, grave. O município devia manter a posição que nós tínhamos assumido de extinguir a empresa, não precisava da empresa para fazer a sua atividade turística, o desenvolvimento turístico, peço desculpa. A EPMAR, essa sim foi extinta por obrigação legal e a Câmara englobou e muito bem, e vai conseguir fazer o serviço naturalmente, e portanto, se era capaz de fazer um, era capaz de fazer o outro. A Agricultura não vai ser apenas e só para gastar dinheiro sem necessidade nenhuma de a ter, e em 4 meses o PS teve razão, porque já está com um passivo de 120 mil euros aproximadamente. Primeiros dados. Haverá outros números, mas falaremos assim com certeza. Primeira abordagem, Pedro Araújo. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde aqui também ao painel. Boa tarde a quem nos ouve, graças à internet, ouvem-nos por esse mundo fora, como dizia o doutor. Os números são isso mesmo. Uma vez, eu já o disse também uma vez aqui, e eu vi quando era em tenra idade, no meu primeiro mandato da Assembleia Municipal, que os números são entendidos e são lidos como uma pessoa bem entender. O que é certo é que há aqui, e sendo coerente com a minha intervenção na Assembleia Municipal, há aqui 2 dados que me parecem bastante relevantes e que eu gostava de realçar, então, de sublinhar, que são o seguinte: o facto de execução orçamental rondar, então, um valor de 80%, é um valor que não é, portanto, habitual em termos de execução orçamental, não tem sido habitual ao longo dos anos nos diversos executivos que temos tido. E, além disso, há, portanto, aqui uma redução da dívida com um valor redondo de 2,5 milhões de euros. Pronto, são 2 fatores, dois números, 2 factos que eu gostava de realçar. Já foram rebatidos anteriormente por quem me antecedeu, portanto, no debate, mas eu gostava também de falar aqui um pouco sobre algumas questões, porque eu gosto de falar mais daquilo que as pessoas em casa penso que também querem ouvir, que é aquilo que eu também quero ouvir no meu dia-a-dia, que também me sinto desse lado. Que é o seguinte, portanto, quando nós, na questão de coerência, quando nós, Partido Social Democrata, sempre falamos e sempre criticámos o excesso de dívida, um passivo muito elevado do município, nós também temos que ser agora coerentes. Quando nós agora vemos uma redução de 2,5 milhões de euros, temos não digo bater palmas, que não é a altura para isso, o trajeto ainda vai no início, mas temos que de facto ficar satisfeitos, motivados e dizer que, francamente, é um bom início de trabalho. Mas temos aqui, depois, não está a levar em conta o que houve de ainda mais 5 milhões. Eu estive aqui a ouvir. Repare, na questão dos 5 milhões com os 2 empréstimos, a questão da adesão ao PAEL portanto, o consequente empréstimo, o seguinte, trata-se, portanto, pelo facto do município estar numa situação de dívida excessiva, portanto, são duas situações que são, portanto, digamos que 2 fases dessa adesão ao PAEL. Agora, há aqui uma coisa que convém realçar. Se lermos aqui estes números, eu sinceramente também não é a minha área, não é a área que de facto onde se me sinta mais à vontade. Mas estive a ler de facto a explicação de quem trabalhou estes números, e quando eu leio aqui uma das partes que diz no relatório de contas, que dizia, apesar do município se encontrar na situação de dívida em excesso, este registrou diminuição, leia-se evolução positiva, de 25,55%. Mas dá-nos também aqui uma previsão de, muito provavelmente no próximo ano, já o município estar a falar, portanto, de uma saída, de abandonar esta situação de dívida em excesso. Isto é positivo. Quando se fala que o orçamento, que é um dos mais baixos dos últimos anos, eu diria que se calhar apelidável de outra forma. Foi um dos orçamentos mais realistas dos últimos anos. E até porque, pelo facto de já algumas
das grandes obras que o Concelho necessitava. O caso dos centros escolares, por exemplo, algumas obras também iniciadas no tempo do Padre Albino Carneiro, concluídas algumas também no tempo aqui do Dr. Jorge Dantas e outras agora com este Executivo, portanto, que faz parte, isto é a lei da vida, não é? Portanto, se a obra não acaba a tempo até ao final do mandato, obviamente que terá de acabar em algum ponto, como é lógico. Quem vem assume o passivo e o ativo. Que remédio, faz parte da vida. E apesar de dizerem que, efetivamente, que as pessoas, quando acusavam este Executivo de não ser a favor, ou melhor, de ser contra a obra do Centro Escolar de Guilho Frei, que depois foi inaugurado com pompa e circunstância, mas eu costumo até dizer, olha, mas que diabo, ele tem que ser inaugurado, está pronto, tem que ser inaugurado, temos que seguir em frente, a vida está feita. O facto de considerarmos ter sido um erro, não quer dizer que, poder eventualmente ter considerado um erro, não quer dizer que se não vai ser inaugurado e tem que se tirar proveito da obra, não se vai mandar aquilo abaixo. Depois dizer que, e isso sim é que é também agora, puxando mais à questão da proximidade, quando as pessoas, nós, os cidadãos, nos apercebemos, por exemplo, da redução do IMI para a taxa mínima. Quando vemos grandes eventos no Concelho de Vieira do Minho, como é lógico, temos o caso da Feira da Lada, que tem sido sempre um evento de enorme projeção do Concelho, mas agora gostava de falar também no caso do Mercado da Castanha, da Feira do Fumeiro, depois situações como, por exemplo, o pagamento das taxas de sanidade animal aos agricultores do Concelho. Poderia estar aqui a falar no incentivo também da fixação de empresas, de outras empresas. O caso, portanto, do Parque Industrial Pepim, que tem tido uma dinamização, um bom impulso também, e que se prevê. Mas agora repare, eu estava aqui à espera que me falasse nisso. Estava mesmo à espera para me deixar aqui para me dar essa deixa. Isto porquê? Eu sou daqueles, e aliás, acho que se tiver essa memória bem fresca, deve-se lembrar, muitas vezes não é necessário dinheiro. Não é? Algo palpável. Muitas vezes é necessário, com um pouco, tentar fazer muito. É alguma imaginação, empreendedorismo, dinâmica, acreditar naquilo que é capaz, o falar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, ainda no outro dia eu via o caso de uma das estradas, portanto, da Serra da Cabreira, penso que é de acesso a Zebral, se não estou em erro, que se faz só com dinâmica, é uma das obras que se faz com dinheiro, mas repare, aqui está o empreendedorismo, a dinâmica, a capacidade de negociação. É uma das obras que os custos para o município vão ser extremamente reduzidos, porque de facto existiu uma negociação prévia, não é? E existe investimento, por exemplo, no caso da REN. Portanto, esta capacidade negocial do município, o valor que vai sair é um valor reduzido, não é? Portanto, em termos, se calhar, não vamos ver aqui um orçamento a rondar os 20, 22, 25 milhões de euros, mas o que é certo é que a estrada está pronta e vai servir a população. E o que a população quer, efetivamente, é o conforto, é o bem-estar e é o emprego. Emprego esse que, com esta dinâmica que está imprimida neste momento, com esta forma de trabalhar, e ainda este mês, pelo menos já recebi o convite em casa, penso que é este mês então a inauguração do call center da Altice, aqui bem perto de nós, portanto poderá também trazer aqui mais uma esperança, mas mais do que a esperança, uma nova oportunidade, nesta primeira fase para cerca de 50 a 60 vieirenses, na sua mas onde na sua maioria não deixa de receber algumas críticas pelo investimento que faz. O investimento que faz. Também, repara, essas críticas... As pessoas pensam que às vezes pelo facto de eu estar a liderar a Comissão Política do Partido Social Democrata, que tenho de estar aqui sempre a dizer amém com o Executivo. Portanto, também não vamos por aí. Eu gosto também de dizer aquilo em que eu acredito, não é? E quando me surgem dúvidas também pergunto, para que efetivamente não venha aqui para a rádio também fazer este tipo de situações não muito agradáveis, digamos assim. E pelas contas, repara, o investimento que o município vai fazer, que ainda contará também poderá contar também com o apoio de outra instituição. Portanto, não será assim tão elevado para o município. Trata-se de um aluguer que o município irá receber um aluguer, portanto, um valor mensal pelo aluguer daquele espaço, que no final do contrato, portanto, estamos aqui a falar em lucro, não que as câmaras trabalhem dessa forma, mas o que é certo é que isto vai dar lucro, mas só o facto de estar a garantir também postos de trabalho aos vieirenses, uma nova oportunidade, também é importante, e é isso que o município tem de fazer. Muitas vezes não é o facto de dizer que o município tem de dar emprego aos vieirenses, não, isso é um contrassenso, é uma câmara pequena, não tem capacidade. Isto é um concelho pequeno, com pouca população, a câmara não pode, nem deve dar emprego a todos. Dá a sua parte. Deve o que necessitar. Isso é o que eu defendo, o que necessitar. Agora, deve criar condições para que outros, os privados,
Para que os privados se sintam à vontade, sintam com coragem para criar postos de trabalho, para investir. Aquilo que poderá então surgir, e porque com os dados que dispomos, por exemplo, no Parque Industrial de Pepim, poderá também surgir, poderá nos dar também essa esperança para a criação de novos postos de trabalho. E no resultado prático, não é? No dia-a-dia, aquilo que nos interessa é saber que quem está a gerir o município, efetivamente, está a criar condições para que hajam postos de trabalho, está a diminuir a dívida, que era aquilo que nós criticávamos sempre, está a provar que faz orçamentos mais realistas, porque efetivamente a taxa de execução, quem consegue executar, digamos assim, cerca de 80% daquilo que se compromete, é sinal que é realista, que é eficaz, que é prático, que não entra em maluqueiras, porque é muito fácil no início do orçamento eu estar a dizer, pois agora vou remodelar o parque, vou construir 10 ou 15 escolas e por aí fora. No final de contas, olha, peço desculpa, mas afinal não deu, não havia dinheiro. Não havia dinheiro. Pronto, é tal falta de realismo. Só para concluir, e também para as nossas empresas, também para se sentirem... elas têm sentido. Efetivamente, neste momento, paga-se melhor, o município está a pagar num espaço de tempo mais reduzido, também é importante para os virenses, para as empresas, que efetivamente isso é bastante importante. E quando se fala, por exemplo, em aumentos de custos com o pessoal, e quando eu vi que, de facto, cerca de 90 mil euros a tal diferença, digamos assim, face ao pessoal, também lá está, há que saber e perguntar. Perguntei e foi devidamente esclarecido. Estamos a falar de valores que dizem respeito, por exemplo, às rescisões com o facto da extinção da EPMAR. Portanto, lá está, a tal questão dos números. Quando se fala, por exemplo, na questão da despesa corrente que aumentou, em termos percentuais, efetivamente aumentou, mas em termos efetivos diminuiu cerca de 500 mil euros face ao ano transato. Isso é que é importante, portanto, também falar. Quando muitas vezes se diz, portanto, estamos a falar em mentiras, eu, por exemplo, neste caso, eu não digo mentiras. Eu digo simplesmente que estamos a falar aqui, neste caso, em diferenças de leitura. Não vou falar em mentiras aqui. Há um bocadinho que o executivo que não fala a Disse, verdade, quando mente. Entre aspas, mascarou os números. Pronto, então, entre aspas, essa forma como foram mascarados esses números, há necessidade de desmascarar. Há necessidade de desmascarar também, então, utilizando a mesma expressão. Doutor, e estamos aqui a falar, em termos efetivos, cerca de uma redução de cerca de 500 mil euros despesa corrente. Se me disser assim, isto não está bom, isso não é novidade nenhuma, mas isso agora num ano e meio resolve-se todos os problemas. Olha, com estes dados, em ano e meio, dá-nos perspectivas que, a continuar assim no final do mandato, destes 4 anos, portanto, o programa eleitoral está praticamente, os compromissos são praticamente todos cumpridos já, desde já, assumidos, cumpridos, os virenses ao sentem, e que a diminuição da dívida irá portanto, continuar. Tinha mais para dizer, mas também que o meu colega de debate certamente também terá muito. Não posso monopolizar. E terá direito a resposta da minha parte. Também, certamente. O CDS está, na coligação, digamos, de alma e coração. O que está escrito no documento, na introdução ao documento, tem a anuência, o acordo do CDS. Com certeza, muito boa tarde a todos. Além do que queira dizer no primeiro. Muito boa tarde a todos. Este relatório, relativamente ao ano 2014, é um relatório de rigor e de transparência. Entre aspas, o folclore das contas não é apanágio deste Executivo. Se era de outros anteriores, não sei, mas deste Executivo não é de certeza. Há aqui uma dúvida que é sempre lançada pela oposição, tem a ver com a questão do valor da dívida herdada, entre aspas, porque aqui não se herda nada, só se executa o que há para executar. O endividamento do município, segundo a auditoria, eram 20 milhões de euros, ou cerca de 20 milhões de euros, que englobava a Câmara Municipal de Vieira do Minho, a EPMAR e a Brancelho. O valor que está nos documentos diz respeito a 31 de dezembro, os 16 milhões. Por isso, quando se diz... 31 de dezembro de 2014. Diga? 31 de dezembro de 2014. Não, 31 de 2013. De 2013. Não, que a dívida nunca foi de 20 milhões, é o que o Partido Socialista costuma dizer, mas há que fazer essa distinção. Relativamente à despesa corrente, que é também dito que aumentou de 53% para 58%, em valores absolutos ela diminuiu 500 mil euros. O investimento também foi pouco, mas porque estamos a comparar com anos anteriores em que estavam a ser executados projetos financiados. Estamos a falar dos centros escolares, como já falou aqui o Pedro Araújo. Nas despesas com pessoal, o
o Pedro Araújo disse aqui muito bem, tem a ver com as decisões da EPMAR, que foram pagas pela Câmara e foram compromissos assumidos pela Câmara em 2014, porque em 2013 não houve qualquer compromisso do Executivo anterior em pagamento de rescisões. Não houve qualquer, pronto, pelo menos não foi pago. E relativamente às provisões, que também é uma questão que é falada pela oposição, que só as provisões tiveram um abaixamento grande e que só isso abateu à dívida, mas trata-se é fruto da boa negociação, está aqui na declaração de voto e está nos comunicados. É fruto da boa negociação desta Câmara Municipal com quem tinha ou tem a Câmara em tribunal. Dou um exemplo: o Centro Escolar de Roças, a empresa reclamava 800 mil euros e foram pagos sensivelmente 200 mil euros. Também é dito que o prazo médio de pagamentos que é elevado e que há muito atraso nos pagamentos. Só no último trimestre de 2013 a Câmara Municipal conseguiu reduzir, este Executivo da Câmara Municipal conseguiu reduzir os prazos médios de pagamento em 35 dias. Pudera. Mas foi feito. Com 5 milhões de euros de empréstimo. Pudera, mas foi feito. 5 milhões de euros de empréstimo. Quanto à reativação da Vieira Cultura e Turismo, se calhar o passivo que tem ainda terá alguma coisa a ver com a execução anterior, visto que extinguiram a Vieira Cultura e Turismo, mas não foi feito. Não foi feito. Vai a zeros. Não foi feito. Então está a zeros. Nos documentos está tudo a zero. Desculpa lá, tenho que interromper, peço desculpa. Não falamos assim, não interessa, peço desculpa, mas se o documento está a zero, como é que pode ser do interior? Depois, se calhar isto tem que ser melhor explicado a outra altura. Como disse tem que aqui pedir o melhores Pedro explicações a quem tentou explicar, explicou mal. Não explicou mal. Explicou. Se vocês fazem uma dissolução onde Doutor, deixam, se vocês está fazem, zero, se o seu executivo e os seus administradores fazem uma dissolução e deixam impostos por pagar, não é quem imposto, vem atrás tem que pagar. O relatório de contas diz 90,5% da despesa é pessoal, não tem nada a ver com dívidas, deixa de ter dívidas. E o senhor com certeza queria que nós enviássemos todas as pessoas para despedimento. Contratou-os de novo, ela estava a zero, não tem nada de despedimento nenhum, são todos novos na empresa. É uma opção vossa. Eu só estou a discutir a opção. Agora os resultados são vossos, não são nossos. Claro. Repara, desculpa interromper, mas estamos aqui a falar de uma questão importante. Claro. Não é isso. Repara uma coisa, a Vieira Cultura e Turismo... Não tinha pessoal. Tudo bem, posso concordar. Mas a Vieira só Cultura e para Turismo esclarecer, absorveu um determinado tipo de serviços de uma outra empresa. Não, está a fazê-los. Está a fazer, não é porque está a fazer. Então se absorveu, tinha que absorver funcionários. E absorveu os funcionários. Eu sem ter tido a devida explicação, isso é lógico. Isso é lógico. Só acontece porque a Câmara quis, porque estavam na Brancela na Câmara, percebe? É só isso que estou a dizer. Já foi explicado. A Brancela não poderia continuar da forma que estava. Não poderia continuar. E a EPMAR, vocês dissolveram a EPMAR, só que esqueceram-se, foi de concluir o processo. Não foi nada. Desculpe. O processo não foi concluído. Desculpe, Pedro. O vosso secretário de Estado, deste governo... Não é vosso que não tem secretário de Estado. Deste governo, do governo do Partido Social Democrata e do CDS, veio a dizer a público que vai alterar a lei das despesas municipais para poder englobar as cooperativas. As cooperativas podem continuar a funcionar. Isso é uma ideia... Como é que eu disse? Vai alterar. Não, há uma capacidade. Quer dizer que agora não, para que de facto as cooperativas possam ser na mesma auditadas, fiscalizadas, como são as empresas municipais. Mas, entretanto, é preciso trabalhar, pôr a empresa a andar, e neste momento... É uma opção que vai ficar cara ao município e que o Pedro não concorda com ela. Quer dizer que não, já falou disso muitas vezes, aliás. Não é questão de concordar. Ou deixar de concordar, muitas vezes posso não concordar, mas efetivamente há os chamados os males necessários. Desculpe, não é lógico. E neste momento estamos aqui a falar de uma empresa que começou a zero e dizer que já tem não sei quantos funcionários e que a despesa... Trata-se de uma empresa que só vende serviços, precisa de funcionários. Por isso mesmo. Então se precisa de funcionários, obviamente que ela foi extinta. Albergar, digamos, ir buscar os funcionários. Meu caro, mas é por isso que ela foi extinta, não é? Senão não era extinta. Se tivesse lucro, não era extinta. Mas deveria ter feito, então, não fez a extinção e permitiu que... Não, desculpa, a EPMAR não estava extinta. Não é EPMAR que estou a falar, é EPMAR. A Vieira Cultura e Turismo não estava extinta. Não estava extinta. Eu nisso, por acaso, fiz questão também de informar. Está bem, teremos daqui a um ano vamos ver qual é o passivo da empresa. Tudo bem. E espero ter eu a razão. Para o bem de todos. Para o bem de todos. Eu tenho a absoluta que não tem razão. Não pode ter, é impossível, não tem. Tudo bem, estaremos cá. Se Deus quiser, estaremos cá para falar. Só para concluir, deixe-me só dizer às pessoas que nos ouvem também a partir deste momento temos a presença já do José Costa Fernandes. Só para dizer
que as duas obras de maior envergadura que estarão a ser feitas neste momento no nosso concelho, a Estrada de Zabral e a Central de Caminhonagem, provam o rigor com que este Executivo trabalha, porque são obras que vão servir grande parte da população, no caso das freguesias de Ribeiros e Campos, e aqui a Central de Caminhonagem, que vai dar emprego a 160 pessoas e que o custo vai ter o investimento. O call center. Isso prova rigor porquê? Porque o investimento que está a ser feito lá vai ter um retorno E isso prova nos rigor 5 anos porquê? do rendimento. Mas porquê é que prova rigor? Porque podia ser feito um investimento e não haver retorno. Pronto, então eu dou Como um exemplo muito melhor que esse. Quero um exemplo melhor que esse? Como há outros Quero um exemplo melhor que esse de rigor? Muito mais importante que isso, muito maior que o número financeiro. O lar de Salamonde, por exemplo, que custou 1 milhão de euros e custou ao município 0 euros. Se for pelo menos. O rigor é igual, precisamente. Aliás, é maior. Não é uma questão de rigor. O rigor não está uma questão de rigor. É uma questão de opção estratégica de investimento. E aí concordo convosco. Agora, dizer que há mais rigor ou menor rigor, então obrigar pelo elogio. Porque o lar de Salamonde, por exemplo, a sede junta de Ruivães, por exemplo, a escola de Freio, por exemplo, custou 0 euros. Trabalho criados. Ouça, Falam em postos de trabalho criados. desculpa, na estrada, que eu saiba, na estrada de Ruivães vai ser 0 postos de trabalho. Mas aqui ao lado, estamos aqui ao lado. Eu só estou a dizer, Paulo, só estou a dizer que a questão do rigor é uma falácia desse ponto de vista. Ouça, que é uma opção política, não discuto aqui. Estamos aqui a falar do orçamento. Agora, a escola de Guido Freire não dá postos de trabalho, mas dá futuro àquela freguesia. O lar de Salamonde dá postos de trabalho e dá resposta social àquela freguesia e à volta. Pronto. Se põem isso em causa, eu já sei que não gostam. Podem pôr em causa. Também é uma opção estratégica vossa e política. Ponto. É só para dizer que a questão do rigor é igual aqui como no vosso exemplo, só isso. E naturalmente as diferenças existem, inclusive diferenças de avaliação. José Costa Fernandes. Então, boa tarde a todo o auditório que é os vieirenses que nos ouvem. E como avalia este... Quando aqui eu venho preparado a mais para falar, também era sobre as contas aqui de contabilidade e o que tenho que reconhecer é que, pronto, cada vez tem menos possibilidade, há menos receita. Mais alto um bocadinho. Começam agora também menos investimento, porque as receitas correntes e as despesas correntes já ultrapassam muitas de capital. Embora parte já isso se previa, porque quando se faz muitas obras, depois tiveste a necessidade de fazer muitas obras, e depois também há que conservá-las, e a natureza, embora mudando, muitas vezes não é necessariamente forçada por opções políticas disso, são já contingências. As câmaras também têm menos, agora também este período têm tido menos receita, sobretudo das transferências, e a continuar este regime vai a continuar assim, independentemente do governo, que seja, não é? Isto realmente, que já também da Europa, também podemos agora também olhar um pouco para a floresta, a grande floresta, vemos que na verdade não havendo produção, estamos a combater no mercado global em que se trabalham, enfim, as zonas do globo em que estão a trabalhar cerca do dobro das horas de produção daqui da Europa. E assim, em diversa altura havia uma qualidade relativa cá, a produtividade ainda havia uma certa competição. Acontece que nesses mercados agora também há muita tecnologia, alta tecnologia, automatização, fábricas com muito robotizadas, pessoas que vão nas universidades e com um aproveitamento escolar muito superior que se verifica da Europa. Vemos com a juventude que parece a Europa fora, vemos que a juventude está um pouco, isto é uma doença. Nós até recentemente temos casos aqui, que são casos até, não é? Mas eu acho que, enfim, é natural que antigamente já havia muitos casos assim, só porque não eram publicitados, que hoje chegam mais ao nosso conhecimento. Mas são alguns refinados que é que a juventude nem trabalha, nem produz, nem aprende, ela só consome e podia até consumir cultura ou consumir, também é uma forma de consumir, embora de investimento, investir no corpo, não é? Uma forma de conhecer preparação tecnológica ou profissional ou isso, nem isso é de maus hábitos, nem é de satisfação aquilo, porque depois que parece um vício, parece que é como uma droga, quer dizer, alimenta-se depois de hábitos e tudo. Depois há uma sociedade que está muito virada para o lucro privado e acontece que em vez de importar tratores, motivos ou máquinas, importam-se automóveis, em vez de se importarem
muitas vezes máquinas que nos podiam fazer falta, muitas vezes em telemóveis, e um capricho que se muda de telemóvel como a quem muda quer dizer, e relativamente estas coisas. E isto vem-se a refletir necessariamente depois também. Não há receitas do governo, não há transferências, e depois temos ela não tem emprego, e às vezes corre-se um pouco o risco, e falou sobre aquilo que ainda ouvi aqui no debate, é que com esta forma de ocupar as pessoas, criar emprego, mas é preciso ver depois que tem que ser sustentável. Isto é, eu sou capaz de dizer assim, vou fazer aqui investimento, isto vai criar postos de trabalho. E até pessoas vão valorizar, mas depois vão, por uma razão ou outra, elas vão ter, porque aconteceu também quando se diz esses serviços municipalizados que acabaram muito com eles, mas depois eles desaparecem por um lado, porque há uma bandeira, vamos acabar, é dívida escondida, não sei o quê e tal, até em posições da Troika, etc. Mas depois vemos que esse serviço tem que continuar e depois sai de uma porta e entra noutra. Só às vezes até com este problema, é que saem uns de uma porta e depois entram outros de outra, e muitas vezes são pagamentos também, enfim, de campanhas eleitorais ou cálculos no género, que isso acontece sempre, e até muitas vezes nem sempre por vontade dos eleitos, é por pressão até dos eleitores, não é? Que tendem a cobrar essas coisas. Comparativamente. E de forma que esta coisa, quanto aqui falou-se ainda nas obras daqui do que é da parte, em parte, a parte superior que é da estação de caminhonagem para esse call center, pronto, será sempre uma coisa positiva, é sempre positivo, porque eles vão existir no país, ou num lado ou no outro, e é bom que existam na nossa terra, porque na verdade, olhando aqui, estes conselhos aqui assim à volta, via de nenhum, por uma razão e outra, muitas vezes não são culpa só são contingências, até por vias, são uns conselhos que acabou por ter, mesmo de servir até por vias de comunicação. Eu sei que muitas vezes a Cabeceiras, por exemplo, que estava tão mal aqui há 20, 30 anos, eu estou em Braga, vou a Cabeceiras em pouco mais de meia hora, quer dizer, a distância que a chegar aqui, e se for com o trânsito que encontrei agora, eu é mais rápido chegar a Cabeceiras de Braga do que chegar de Braga ao pouco, compara-se com chegar aqui. Em tempo, mais quilómetros de autoestrada. E nós aqui não há dúvida nenhuma que vê-se, por exemplo, Cabeceiras era um conselho, a sede do conselho, mesmo desenvolvimento do conselho, sendo agrícola e tal, mas era um conselho que também é rural, mas há dinâmica no conselho. Tinha um pouco de colégio lá que facilitava o conhecimento que aqui não tinha, mas hoje está uma coisa muito diferente. Mas pergunto, vê a dinâmica no conselho? Até Terras de Volta, com os Gerês, desenvolvimento de Gerês, também nos... Estamos no fim de semana em que se realiza na primeira feira agrícola do concelho. Sim, a feira agrícola, mas está a ver, hoje quem é que trabalha mas eu pergunto-lhe, vê isso como folclore ou como esforço de dinamização do setor? É sempre, até porque a sociedade, nisto, nós para já não temos agricultura. Não temos bem aquela agricultura que... Está a mudar, quando nós vamos percebendo. Essa que está. Até nas opções as pessoas novas não tiraram um curso antigamente, era mais para burocratas, tirava-se um curso de coisa média, um curso de gente agrícola ligado à agricultura. Hoje já se vê que depois já não é para assinar papéis, nem atrás de um serviço burocrático, passar licenças, vistorias, etc. Já é muitos empresários, e até que no Conselho já temos casos. Globalmente, considera este relatório é o relatório? Este relatório, eu vejo que é que vai de encontro àquilo que tem, mas também não poderá ser assim muito diferente. Reflete uma realidade. Naquilo que eu vejo em termos económicos. Agora, como sabe, a CDU não está representada nos seus órgãos de fiscalização, nem na Assembleia, muito menos na Câmara. Não está nas freguesias. Pois, muitas vezes, globalmente, gasta-se o mesmo, agora depende se havia de gastar mais no pão, ou meio para o queijo, e isso não, criticamente só criticar por criticar também não é o caso, e eu vejo que aqui, enfim, vejo aqui que a sociedade vieirense ainda tem, ainda não se trabalha com aqui, ainda há um certo, há os nós e os outros, os nossos, os deles. Ainda há um pouco isto. Será um pouco característica também porque, por exemplo, em Braga já não há tanto. Já houve em tempo. Há mais, se calhar. Há mais, Fernando, se calhar agora. Não, aqui não, olha que não. Não, e tanto é que havia uma característica lá,
que era, da sociedade era mais no urbano, havia uma diferença no meio rural e não há assim muito. Eu que não há assim muito. Embora se verifique que agora as câmaras têm pouco, e eu, por exemplo, em questão de Braga, vejo que há muitos eventos, que se vai buscar um evento qualquer, aqui, uma corrida do Porco Preto, vai-se buscar, eu já me referi aqui mais uma vez a isso, não é no cassete, mas é verdade. Há os eventos, agora faço uma semana da Romana, que era um evento que também turístico ali, até religioso, e agora já se faz 2 semanas, vê-se agora depois do automóvel, vê-se correr, vê-se tudo, mas vimos que investimento que não há. Não há para aquele investimento. Já dissemos aqui inicialmente. Isso também é preciso dar uma alegria também ao povo, ter dado também. Mas eu lembro que já dissemos aqui. Isso é nosso, fica cá, é barato e tem aumentado o turismo, isso faz parte também para. Mas já se disse aqui que grande parte dos grandes investimentos do Conselho estão praticamente feitos, não é? Sim. Os centros escolares estão concluídos. Sim, lá fizeram-se, em Braga fizeram. Por investimentos do município. Mas lá há certas zonas, por exemplo. Se nós aqui, isso é a zona de requalificação do Rio, não sei o que mais, foi feito muito lá em Braga, e caso está para continuar, e só se vier algum dinheiro da CE ou isso, de fundos é que se faz. Porque, na verdade, não há um esforço da sociedade mesmo nossa, a dizer assim, vamos por aqui, enfrentar aqui, e não. Uma segunda ronda para tentarmos discutir. Há outras opções? Na situação atual, segunda e intermédia. temos aproximadamente 13 minutos para irmos um pouco além. Segunda ronda muito breve da minha parte, antes de mais saudar o... Há outras opções? Claro que sim. Saudar o Sr. Fernandes pela chegada, tardia ao debate, mas trouxe sempre a visão do PC, que é um bocado sempre não coincidente com as nossas opiniões, mas que se saúda. Só dar aqui uma nota de resposta aos meus colegas de debate, Pedro Araújo e Dr. Paulo Miranda, que é o seguinte. Primeiro, disseram que há uma redução do prazo médio de pagamento, e eu disse em segunda voz, pudera, e claro que tem de ser pudera, porque, como sabem, e isso é desmentível, o empréstimo feito por este município de 2,5 milhões de euros é precisamente para pagar a dívida a fornecedores. Portanto, pudera, se não pagassem, para que é que seria o dinheiro se não para pagar a dívida a fornecedores? Portanto, se pedirem o dinheiro para pagar a dívida a fornecedores, têm de pagar aos fornecedores e, portanto, reduzem por aí o prazo médio de pagamento. Há uma redução da dívida, sim, mas não há daquilo que também eu disse e tive a oportunidade de dizer pessoalmente ao Pedro Araújo no final da Assembleia Municipal, numa conversa cordial, naturalmente, que ainda há muitas questões por resolver, nomeadamente um exemplo, que é a Câmara ainda tem cativo uma verba mensal legal na Direção de Autarquias Locais, cerca de 50 mil euros, porque não cumpre com o pagamento... Não, tem agora cativo, a verba é cativa agora... Porque não cumpriu em 2011. Nem cumpre agora. Desculpe, Dr. Paulo, porque não cumpre agora. Mas o cativo é porque não cumpriu em 2011. Mas continuar a não cumprir. Isso é que também tem que explicar. Mas desculpe, eu explico tudo. Mas é que não é que esse... Mas ouça, mas pode-se cativar e não faz. Porquê é que não faz? Porque, olha, a doutora Nelly, que não está cá hoje, e também saúdo, não a sua ausência, saúdo a ela, a doutora Nelly, prometeu na Assembleia Municipal, na primeira reunião da Assembleia Municipal, prometeu que pagaria as ceias de presença na reunião seguinte. Eu sou vereador da Câmara e sou membro da Assembleia Municipal por inerência de variação. Até hoje, se recebi 1 ou 2 senhas, foi muito. Portanto, não há, esse compromisso não está a ser cumprido. As juntas de freguesia têm compromissos, algumas delas já pagos, e eu sei do que estou a falar, são as juntas de freguesia do Partido Socialista, têm compromissos já pagos e aguardam que a Câmara te faça transferência. E não podem dizer que isto é mentira, porque é verdade, porque os presidentes de junta, quando falam comigo, não me vêm fazer queixinha, vêm-me dar nota daquilo que acontece. E algumas delas têm compromissos já pagos, de algumas milhares de euros, que ainda estão à espera que a Câmara transfira o dinheiro. E, portanto, eu acho que não podemos, é aqui que eu digo, não podemos mascarar, não podemos dizer que está tudo bem, porque eu volto a dizer, Dr. Paulo e Pedro Araújo, para que fique claro, eu não estou aqui a criticar por criticar, eu já disse aqui mais que uma vez, volto a dizer, volto a disponibilizar ao Partido Socialista e a mim mesmo, que temos que mudar a forma de gerir um município como o nosso, que não se pode basear numa despesa corrente. O fazer eventos, e fazer iniciativas, e fazer atividades, sim, mas tem que mudar de alguma forma, ou então não fazer algumas, porque nós não temos orçamento para isso. Repare, quando nós dizemos, e agora vou chegar aqui, que eu tinha passado, e não podia passar, porque eu não quero evitar isso, dizemos assim, baixamos a dívida 2,5 milhões de euros. Pedro Araújo, que foi quem bateu nesse assunto. É verdade, mas não foi uma redução efetiva com dinheiro. Não se pagou essa dívida.
Ou seja, cerca de 900 mil euros foi nas provisões, que o Dr. Paulo há bocado referiu muito bem. O que é uma previsão? Os serviços financeiros dizem, atenção que há aqui pedidos de entidades exteriores a que nós poderemos ter que vir a pagar. Quanto? 1.600.000. Vai-se a verificar que afinal não tem que se pagar. Nessa verificação, há uma redução de quase 1 milhão. Isso resulta do quê? De nada, resulta de... Não é isso, doutor, tudo bem. Mas vamos agora só... Mas deixe-me só dizer, deixe-me só acabar com isso. Resultou do quê? Pedro, desculpa. Negocial, Não, pode não ter sido. Oh, Pedro, desculpe. Mas neste caso, Desculpe, pode não ser. Eu percebo o seu ponto de vista, mas tenho que compreender isso. Mas foi a capacidade negocial. Mas tem que começar a terminar, porque o meu raciocínio é esse. Esse quase 1 milhão não foi pago a ninguém. Ele não se devia a ninguém, que é diferente. Que é muito diferente. Contas. Pronto, mas estava nas contas. Tem que estar de prevenção, digamos assim, Muito para bem. eventual... Outro valor. Cerca de 1 milhão de euros da dívida de 2013 para 2014 era fundos comunitários por receber. Que a Câmara já tinha pago. Por exemplo, o Centro Escolar de Vieira do Minho estava praticamente todo pago sem ter recebido muito dinheiro financiado. E, portanto, podemos reduzir aí quase 1 milhão de dívida que estava paga e que veio para os cofres da Câmara. E depois há um aumento do IMI, que eu não estou a dizer que aumentou o IMI... estou a dizer que há um aumento real de dinheiro que entrou nos cofres da Câmara de quase 400 mil euros. Eu disse há bocado que era positivo. Aliás, até fiquei muito satisfeito pelo valor. Porque é dinheiro que entra nos cofres. Portanto, e só para dizer que esta questão da dívida, Pedro, desculpa, daqui a um ano vamos estar aqui, se Deus quiser, vivos, e se Deus quiser falar do meu assunto, e vai ver que a Câmara não faz... de 2014. 2014, de relação a 2015. Vai ver que a redução não poderá ser a mesma com base neste mesmo critério. E porquê? Repare, a despesa corrente, o Pedro assim, foi com o pessoal, mas repare, o pessoal aumentou, nomeadamente nos políticos, aumentou. Foi a rubrica que mais aumentou. Nós temos a primeira Câmara de sempre, que tem um vereador, um presidente de Câmara e 3 vereadores o tempo inteiro. E tem 4 ou 5 assessores, aumentou o valor. Isso já aprovaram. Reparam. Remunerados. Claro que são remunerados. Era. Agora, isso tem custo com o pessoal, tem custo com o pessoal, a dívida não foi a redução efetiva em dinheiro, não foi esse. Agora, eu estou a dizer, usamos como outros caminhos, claro que há. E eu já disse aqui, deve ser a 10ª vez que eu digo isto. Eu acho, entendo o Partido Socialista, já falamos disso internamente do partido, que nós devíamos mudar a forma de gerir os destinos de um concelho como o nosso, pequeno, de interior, em que grande parte da sua receita depende do Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado é cada vez mais ingrato para as câmaras. Foi com o Partido Socialista, está a ser com este governo, portanto não tem a ver com partidos nenhuns aqui. E, portanto, eu acho que nós devíamos mudar a forma de gerir as coisas. Pelo menos mais uma vez pôs-se em causa, porque não a regionalização. Com certeza. Enquanto não houver essa forma de ver as coisas. E tivemos que isso. Não, agora só dizer mais uma questão para terminar e para passar a vez. Volto a dizer, Pedro, por exemplo, a questão dos 80% de execução, o Pedro recorda-se que quando aqui discutimos orçamento, a proposta de orçamento, disse assim: pobre do orçamento que põe na sua primeira página como obra importante executar um passeio a ligar o pavilhão de Roças à Escola de Roças. Era uma obra elencada na primeira ou na segunda página do orçamento da Câmara. Sim, eu lembro perfeitamente. Até hoje, nem esse passeio fizeram. Eu lembro perfeitamente. Passou um ano e nem esse passeio fizeram, para lhe dizer que, de facto, esta execução de 80% é de despesa corrente, não é de despesa de capital. E isso é lamentável. Pedro, posso eu agora? Pronto, vamos então. O bem que tem, de facto, são as diferenças políticas. E isto é que é de salutar. E isto é que é de salutar. E eu, quando venho aqui, e às vezes estou aqui sozinho, não sei se sozinho, salvo seja, estamos aqui os dois, eu e o Zé Luís Machado, não sei se aqui os meus colegas. Mas nessa altura, uma conversa solitária. Sim, solitária, mas não sei se nessa altura, se os meus colegas de debate estão a ouvir, depois ouvem em casa ou não. De qualquer forma, se não ouviram, deviam ter ouvido. Podem ir depois ao YouTube. Isto porquê? Não, mas isto porquê? Onde é que eu quero chegar? Para frisar um aspecto. Quando às vezes levantamos o tom de voz e nos exaltamos, são diferenças. Não é nenhuma guerra, e são diferenças de ponto de vista. Agora, isso não engloba que, de facto, também, quando ouvimos determinadas ideias, que às vezes a gente se possa exaltar porque não concordo com elas. Porque aquilo que quando eu digo, eu volto a dizer e volto a sublinhar e mantenho tudo aquilo que disse até agora. Que é o seguinte: quem está em casa, eu, enquanto cidadão vieirense, eu não faço parte do Executivo, também sou um vieirense como outro qualquer, sou um contribuinte, trabalho em Vieira do Minho e resido em Vieira do Minho com muito gosto. E quando eu vejo estes números, de facto, fico satisfeito. E estamos aqui a falar de um ano de execução, estamos aqui a falar, portanto, de um primeiro ano de executivo. Portanto, nós não podemos analisar agora aqui... Primeiro ano completo. Pronto, primeiro ano completo. Nós não podemos estar agora a analisar aqui este executivo
Não é? Dizer que está tudo mal, que ainda há disse muita isso, dívida. Não, eu estou a dizer que não podemos dizer que está tudo mal, que há muita dívida, que temos que mudar a forma do município atuar, porque efetivamente estamos aqui a falar de uma equipa que encontrou a situação da forma que já seria expectável, se era mais ou menos agradável, faz parte da democracia, receber, portanto, herdar, eu digo mesmo herdar neste caso, porque faz parte da democracia, e tentar, no seu ponto de vista, a sua forma de atuar, melhorar. Quando eu falo que efetivamente a dívida, houve uma diminuição, houve uma redução de 2,5 milhões de euros, é um facto. O doutor Jorge fala-me aqui que, efetivamente, das provisões... Repare, para que esse valor que estava cativo, que as provisões tivessem baixado, há que realçar aqui, já foi realçado pelo meu colega de debate, o doutor Paulo, houve uma capacidade negocial, houve trabalho, não foi ninguém, não foi uma empresa que disse, olha, meus amigos, já não quero 800 mil, e agora já só quero 200 mil euros. Houve negociação, houve uma necessidade de trabalhar, e isso é que é importante também, houve trabalho. Agora, se efetivamente... Não há nada a corrigir, portanto. Há muito para corrigir, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Isto é um ano de trabalho, não há, nesta fase, ainda há muito para fazer. Para, nós, tanto eu como o Paulo, para fazer parte do executivo, está numa situação ligeiramente diferente da minha. Mas reparem uma coisa, nós não estamos aqui a fazer vénia e a dizer amém com tudo. Temos que perceber isso, mas também eu também tenho que perceber que num ano de mandato não se consegue fazer tudo. Mas quando eu vejo aquilo que já foi feito, com um orçamento que como diz o Partido Socialista, o Dr. Jorge, um orçamento pobre, não é? Na altura que era um orçamento muito, muito pobre e que elencava como uma das principais obras um passeio. É verdade. E nem isso foi feito. É verdade, mas tinha que ser realista. E não foi feito. E a prova que foi realista, a taxa de execução não é de 100%. Se calhar não seria necessário, quando nós fazemos um pavilhão, uma escola num sítio, fazemos um pavilhão mais abaixo, de facto é ridículo também, deixe-me que lhe diga. Não, mas quem propôs o passeio foi você, não foi eu. Tudo bem, mas deixe-me que lhe diga uma coisa. Por as crianças a ter que andar aqueles metrinhos todos, se estiver a chover desalmadamente, tem que facilitar transporte, ter que facilitar o transporte, isso foi uma opção política. Isso foi uma opção política. Tudo bem, mas foi uma opção política que saiu caro aos cofres do município. Pronto, tudo bem. Porque nós tivemos, todos nós tivemos que pagar. E há que compreender isso. Não Portanto, fazia não falo no passeio. Olha, quando pensou fazer a escola, e fez o pavilhão cá em baixo, tinha feito logo o passeio e hoje não estamos aqui a falar de passeio. Só deu exemplo que vocês puseram no orçamento como fundamental só concluir para o ano o 2014 anda, o passeio. O Paulo não e o Sr. Fernandes depois dão-me a mim nas orelhas. Passa a expressão. Efetivamente, é um facto que as famílias virenses, neste momento, têm mais apoios. Apoios com a natalidade. As famílias virenses têm apoios com os doentes crónicos. Continuam a ter. Tem apoio, já tinham na altura do Dr. Jorge. Isto é que é política, é verdade, já tinham neste momento. Há de facto uma continuação, uma adaptação do projeto, digamos assim, do apoio, para o tornar cada vez mais rigoroso. A questão dos idosos, doentes crónicos, que neste momento também têm apoio com os medicamentos. A questão dos livros, a disponibilização dos manuais escolares até ao 12º ano. São novas competências dos municípios que têm não são novas competências. Hoje em dia é que vemos tantos municípios a optar por este tipo de situações, por este tipo de apoios, dada a situação complicada em que o país neste momento atravessa, que felizmente espero que esteja mesmo a atravessar e a passar. Vai faltando do Ministério da Tutela. O que é certo é um facto. É um facto. Mas em condições normais, nem o município, se calhar, deveria estar... Se o país efetivamente estivesse melhor e se as famílias tivessem capacidade financeira para suportar essa despesa, isso é que era bom. Mas que os isso é que era bom. Assumam, isso é positivo. E não o Estado também, neste caso as câmaras, estarem a suportar tudo e mais alguma coisa. Mas que o assumam numa circunstância destas é quando positivo. nós temos condições para não precisar desse tipo de apoio. Isso é que é de salutar. Mas deixe-me insistir, mas quando são necessários é positivo que os municípios... Claro que sim. Haverá sempre uma frase que precisará, não é? Claro, infelizmente. Mas o objetivo, deixe-me só concluir. Deixe concluir, que eu já vou concluir, só para fazer aqui um apanhado geral então. Portanto, aquilo que neste momento então, a taxa de execução, que é isto que estamos aqui a falar, estamos a falar de um orçamento. E neste orçamento, o que interessa frisar aqui no meu ponto de vista é taxa de execução de 80%, não foi de 100%, a questão do passeio poderia estarmos mais próximos de 100%, estamos a falar de 80%, um valor que é de realçar e que é importante que as pessoas compreendam que é de realçar, uma redução de 2,5 milhões de euros de dívida é de realçar,
em simultâneo, há um conjunto de atividades dinâmica, como o Sr. Fernandes falava, que agora os municípios apostam muito nisso, na questão dos diversos eventos, muitas vezes com poucos recursos, mas para trazerem de facto, para darem a conhecer o Conselho e darem mais dinâmica também ao Conselho, tornarem mais atrativo para quem investe, para o tal empreendedorismo, e também não só, vive-se muito o turismo e Vieira do Minho tem que apostar fortemente também, cada vez mais no turismo. Além disso, ao mesmo tempo, em simultâneo, Vieira do Minho é cada vez mais falada, o caso da Altice deu-nos uma projeção a nível nacional que nunca vista, e felizmente espero que ainda se fale mais de Vieira do Minho, como resultado prático, em termos daquilo que é expectável, é que efetivamente os vieirenses veem a sua vida com mais apoios sociais, porque efetivamente necessitam, veem de facto mais oportunidades de emprego, que é isso que também necessitam, a ver se finalmente conseguimos dar emprego a quem neste momento reside em Vieira do Minho e necessita, e numa perspectiva mais animadora, portanto, cativar, não é? Chamar o regresso de alguma imigração ao Conselho de Vieira do Minho. Também era positivo. Há mais rigor, há pagamentos mais... Isso é uma Repara, ilusão. isto é o que de facto são os objetivos de quem trabalha. E devemos... Repara, se nós vamos pensar que tudo é utópico e que nada se consegue, estamos aqui para trabalhar. E efetivamente, quando foi apresentado convidou-nos a emigrar. Não convidou a emigrar. Foi realista e há aqui uma coisa muito simples. Não convidou a emigrar. Disse se o teu país, se o nosso país, não senhor, se o nosso país neste momento não consegue dar condições, de trabalho, há oportunidades noutros países. Nós não podemos deixar um filho passar fome, porque o nosso país tem que mudar o emprego. 1 milhão de desempregados. 1 milhão de Na desempregados. década de 50, 60 e por aí fora, muito vieirense emigrou. Muito vieirense emigrou. Da forma que, desculpa a minha frontalidade, mas da forma que o Sr. Engenheiro José Sócrates deixou o país e estendeu a mão a pedir, mas pronto, mas eu não quero ir por aí. Concluindo, daqui a pouco vai-me roubar o micro, a dívida é maior, vai-me roubar o micro, não vale a pena. Para concluir, há de facto dados para manter a esperança, para que os vieirenses se sintam de facto confortáveis com esta gestão e que mantenham essa esperança que efetivamente estamos a criar um Conselho cada vez melhor. Paulo Miranda, como estou em colocação, perdeu um bocado do tempo que era para pedir professores. Só 2 ou 3 notas relativamente àquilo que foi dito. As verbas cativas estão cativas, mas porque o endividamento não foi cumprido nos anos. Mas continua, Dr. Paulo, continua igual, que eu sei que continua. Não interessa, estão cativas por algum motivo. Mas continua, por algum motivo foi, porque alguém não cumpriu aquilo que tinha para cumprir. Então, 2 meses e meio não pagam? Está um ano e meio, ou coisa que se pareça, como vereador na oposição, fala das senhas de pertença. Eu estive 4 anos na Assembleia Municipal e nunca falei nas que me estão a só estou a dizer que a doutora Nelly prometeu pagar na Assembleia seguinte e não está a cumprir porque não consegue cumprir. E quem estava entre 2009 e 2013 e quem estava... Mas não prometeu pagar? Desculpa, já não há muito tempo. Porquê é que vocês não pagam? Porquê é que não pagam a natalidade a algumas pessoas que são militantes do Partido Socialista? É porque ser militante do Partido Socialista? Mas há provas disso? Quer nomes que eu posso pôr aqui em cima da mesa? Mas é importante saber os nomes. Marco Candeias e André Legu meteram em 2013 o requerimento para natalidade, ainda não receberam. Não sei se receberam, mas se não receberam, tem que receber. Sem direito a ele, tem que receber. Socialista. É por isso. Mas certamente os convido até inclusive a receber. Se é um direito que assiste, se meter agora tem uma legitimidade na Câmara. Paulo Miranda. Não, mas convido a receber, não tem legitimidade, não convido a receber. Como é que pode ter legitimidade? Como é que pode resolver o problema? problema? Mas convém-se inteirar da situação. Agora convém-se inteirar da situação. Peço-vos alguma disciplina. Uma disciplina para esta parte final. Não se pode acusar as pessoas, dizer que não recebeu por causa disto. Eu estou a acusar, não estou a afirmar. Tudo bem, mas é preciso... E não me desmentem isto, porque é verdade absoluta. Mas é preciso saber, junto do Executivo, só houve outros que receberam. O porquê. Não querem pagar. Está feito. Doutor Paulo Miranda, para concluir, não posso responder se é por causa disso ou não. Tem dúvidas disso? Se tenho dúvidas? Sim. Tenho. Mas não tenho, eu tenho certeza que é por causa disso. Mas então... Eu afirmo. Mas então ficam assim. Mas então ficam assim. Agora, eu não sei qual é o motivo. Eu não dúvida que esta Câmara persegue as pessoas. Se efetivamente... Para concluir, só mais uma nota. Alguém que deixou de ser Presidente de Câmara há pouco mais de um ano dizia que é preciso mudar a forma de gerir o município como o nosso. Já disse aqui 4 ou 5 vezes e já disse porque... Eu vou explicar, Dr. Paulo, que não ouviu. Eu vou explicar porque é que não ouviu. Eu vou explicar, não ouviu porque não ouviu. Não estava cá, mas o Pedro ouviu, o Zé Luís ouviu. Porque os fundos comunitários eram uma oportunidade que o município não podia perder.
e eram financiamentos 85% a 90% alguns para fazer coisas estruturais. Hoje, não havendo, nós temos que mudar a forma de fazer. Gastar dinheiro em festas e festinhas, que vocês fazem, não serve para o município. Voltou a explicar o Pronto, Sr. o senhor acha que Santos, são festas conclua. e festinhas. Conclua. Nós achamos, não, olha, está a ver aqui um exemplo. Há imensos jovens agricultores que estão a ter divulgação lá em baixo Estou a falar de na outras Agrovieira. coisas. Este Não fim tem de semana interesse podem nenhum. visitar Não todos tem os interesse viveiros. nenhum. Tem interesse? Então Não tem estou a dizer interesse. isso. Não tem Oh, interesse desculpa, as desculpa. pessoas conhecerem, Não. darem a conhecer o seu trabalho. Eu disse, Não não tem estou a falar interesse. disso, estou a falar de outras coisas, não tem interesse nenhum. Ter 90% das despesas de uma empresa com o pessoal é uma despesa corrente, é uma festa, é uma festinha. É dar lugar a quem andou de bandeira. Você sabe qual é o objeto da agricultura e turismo? 111 funcionários. E quantos tem agora a Vieira? E não podemos 111. continuar. Quantos tem? Não tem E a Brancete quantos tem? Não podemos continuar. Quantos tem agora a Brancete? Desculpa. Quantos tem a Brancete? E quantos tem agora? Tudo bem, mas para quem deixou a Brancelho da Tem forma, mais, da Pedro, forma como tem deixou, mais, Pedro. para quem deixou a Brancelho da forma como deixou, em ruptura A financeira, Brancelho não como é está que pode na agora, ao fim de 4 financeira, meses, não já está estar a na falar financeira nenhuma, de agricultura Pedro. e turismo? doutor? Em 12. É nisso que os em 12 vieirenses, vai estar quando nisso. as pessoas quiserem- depois dizem que os políticos, Já que nós vos disse, políticos, Pedro. nós Em somos 12, políticos amadores, que não vai somos ter Tem de coerentes. haver um Pedro, pouco de faz disciplina, Tudo bem. Pedro. E há Doutor disciplina. Jorge, Gostam de vós, tem de haver gostam de disciplina vós. para concluir. Não é, Quando não, quiserem não, discutir, não, eu não já é vos discutir, disse. não estamos a quando debater quiserem- apenas normalmente. Não, mas quando Estou a dizer quiserem só uma coisa. debater a questão das empresas municipais, teremos um. Não, mas um repare, espaço se houve disponível um para argumento, isso. tudo bem, o Dr. Jorge enumerou aqui um argumento, mas permita-me só esta Nós frase. estamos limitados no E eu tempo, vou, já e só fomos além do sublinho, tempo. da forma como a Brancelho ficou, que não tinha sequer verba disponível para pagar a funcionários. Como é que ele mete Como é na que se cabeça? pode falar agora em O Pedro, 4 quando meses vai à- estamos a ver Peço desculpa, agora? agora Quando- tenho que quando o Pedro interromper, marca a comissão tenho que política, tem que interromper. perceber uma coisa. Tudo que lhe dizem, aquilo Não, não é sabe tudo que eu verdade. pergunto, não, eu pergunto Não é tudo muito. verdade. Ouça, olha que eu pergunto muito. Mas não é possível mais. Já Podem aqui continuar- nesta sala, podem já aqui continuar nesta depois. sala, elogiei Sabe, trabalho do José Partido Costa Sabe Socialista. quanto é que a Câmara Temos pagou que à ser Vieira coerentes. em 4 meses? Sabe quanto é que pagou a Câmara à Vieira? Para ela sobreviver em 4 meses? Vai saber disso depois, vamos lá. 85.000 €. Passivo, 119. É fazer as contas quanto é que ela gerou. Mas Quanto é que nós- era interessante. Quanto mas- é que normalmente Pedro, a Câmara Municipal Pedro, transferia para agora tenho de me impor, não deixar. José Costa Fernandes, Olha, menos de um minuto para concluir. O isto- caminho pode ser, é este ou outro. E isto temos de ter sempre a visão, com aquilo que falei há pouco, que falo muitas vezes nas minhas intervenções, mesmo quando temos para o projeto das nossas reuniões, é que o Conselho de Aluminho. É que nós podemos falar muita coisa, mas o mal está muito além. Até aqui diziam que estava já no governo, estaria em Lisboa, já está na Europa. E temos de ter uma realidade, mudar a sociedade, a forma de pensar, a forma de votar. A forma de votar. Porque estamos ao fim do 25 de Abril, estamos numa votação, é no Conselho e até no país andamos com 90%, sempre nas mesmas forças, e isto cada vez está-se mais a degradar. As pessoas uns desistem, outros deixam de ter poder crítico, é isso. Falou-se, na verdade, a CDU, por exemplo, no próximo mês, e no princípio, vai promover uma reunião em Lisboa de muita gente que não tem a ver com partidos. Aqueles que se sentem mal e se manifestar pacificamente, etc. Quanto aqui no Conselho, gostaria de aproveitar a oportunidade, já que está aqui um senhor vereador aqui da Câmara Municipal, que era sobre quanto a previsto um corte de árvores de grande porte no período da Serra da Cabreira, que foi objeto. Já tive comunicado público do município. Eu gostaria também, Para a imprensa. já agora também terceiro aos vieirenses, temos aqui a Serra, que é um património que temos, se isso a Câmara também tem acompanhado, ou está a acompanhar com certa preocupação, como de princípio vai estar, porque as coisas muitas vezes são feitas, não, só não fazer, nem é tudo é mal feito, mas já tem que haver uns certos critérios, já disse. Só um esclarecimento. Vamos ter da sua área ter. Só um esclarecimento e para concluir. A Câmara tem acompanhado relativamente a esse corte que tem causado aí alguma celeuma. Não sei, foi um deputado do Partido, não sei que na Assembleia da República. É um corte a ser feito na Serra da Cabreira, mas já pertence à área de Montalegre, não pertence à área de Vieira do Minho. Parte é Vieira do Minho também, Pronto. muito Paulo. Segundo o vosso comunicado, pronto, da é Câmara. pequena parte, A Câmara de Vieira é parte de Vieira do Minho. Pequena parte. Mas Mas isto também é não na Serra podemos da Cabreira, o perímetro, quando toca a comunicado Cabreira, da nós Câmara. ir além. Não, Cabreira José também Costa tem- Fernandes. Tem uma parte que é Não podemos ir 16%. além, já passamos bastante. Alguns minutos vamos, depois Mas da vale a hora, pena. da hora do verdade, almoço. vale a pena, É sempre discutir interessante isso, ouvir-vos não, e convém mais uma vez lembrar a quem nos ouve que as discussões acaloradas não significam nunca aqui entre estes parceiros que aqui chamamos periodicamente, não constituem hostilidade questão, pessoal, nem se é coloca apenas isso, como já foi aqui lembrado. São forças faltava políticas, isso. são forças políticas que já, calor da já discussão. estiveram no governo. Agradeço ao Dr. Jorge Já Dantas, deve ao ter Paulo sido Miranda, falado. ao Pedro Araújo, a José Costa Fernandes e lamento não termos tido a possibilidade de termos aqui também, como habitualmente, João Oliveira do BE. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continuo com um bom fim de semana, 2 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.
daqui. Falar daqui. Região em Foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.